Olá pessoal, eu sou Ana Pierre, sou graduanda de Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e nesse vídeo eu vou começar a nossa playlist de geoprocessamento. Essa vai ser a aula 1, a gente vai falar sobre os conceitos de geoprocessamento, algumas aplicações, fontes de dados, então vamos começar. Vamos começar pelo conceito, né? Não era para esse S estar aqui, era para ele estar aqui, então vamos ignorar que ele está aqui, mas ok. O geoprocessamento é o conjunto de técnicas e ferramentas utilizadas para coleta, processamento, análise, interpretação e apresentação de dados espaciais. Opa, ficou meio torto, né? De dados espaciais. Ele combina métodos computacionais e cartográficos para solucionar problemas relacionados a fenômenos espaciais. Agora eu vou falar alguns fundamentos do geoprocessamento. Baseia-se no uso de sistemas de informações geográficas, o SIG, que integram hardware, software e dados geográficos. Envolve técnicas como análise de dados espaciais, modelagem 3D, simulação de cenários e integração de informações georreferenciadas. Utiliza bases cartográficas digitais, como mapas topográficos, imagens de satélite, dados de sensoriamento remoto. Isso eu vou falar melhor na próxima aula sobre sensoriamento remoto. Agora, algumas aplicações. Tem aplicação tanto no planejamento urbano e rural, estudos de impacto ambiental, mapeamento de recursos naturais. Também tem outras aplicações que eu vou falar melhor nos próximos slides. E o diferencial. O foco principal do geoprocessamento está no processamento e análise de dados espaciais, como eu já frisei antes, para gerar informações que suportem decisões estratégicas. As geotecnologias são conjuntos de tecnologias voltadas para a coleta, análise e interpretação de informações geográficas. Elas englobam ferramentas, equipamentos e métodos utilizados em atividades que envolvem dados espaciais. O georreferenciamento é o processo de associar informações espaciais a coordenadas em um sistema de referência geográfico específico, como o sistema UTM ou o WGS84. Ele permite localizar elementos ou objetos no espaço com precisão. Agora vamos começar a falar das aplicações do geoprocessamento. Agora vamos falar sobre planejamento urbano e rural e quais são as aplicações que a gente consegue ter nesse meio. Zoneamento. Identificação de áreas para construção, proteção ambiental ou expansão urbana. Planejamento de infraestrutura. Apoio à implantação de estradas, pontes, sistemas de drenagem e saneamento. Análise de viabilidade de obras. Identificação de áreas adequadas para construções com base em características geológicas e topográficas. Monitoramento de obras. Acompanhamento em tempo real. Uso de dados georreferenciados para monitorar o progresso de grandes obras. Gestão de recursos. Planejamento logístico de materiais e equipamentos com base em análises espaciais. Mapeamento de riscos. Prevenção de desastres. Identificação de áreas suscetíveis a enchentes, deslizamentos e outros riscos naturais. Estudo de impacto ambiental. A avaliação de como projetos podem afetar o nosso meio ambiente. Agora vamos falar sobre fontes de informações geoespaciais e organização. Então, vamos começar com as fontes de informação. Tem os dados primários que a gente pode obter com sensoriamento remoto. Lembrando, a próxima aula, a aula 2, vai ser falando mais sobre o sensoriamento remoto. Imagens obtidas por satélites e drones. Exemplo, imagens de satélites Landsat, Sentinel e CBER. Levantamento topográfico, dados coletados em campo com equipamentos como estações totais, GPS e LIDAR. Fotogrametria, uso de imagens aéreas para gerar mapas detalhados. Agora vamos para os dados secundários. Cartografia digital, mapas e bases geográficas já existentes como mapas topográficos e cadastrais. Modelos digitais de terreno, MDT. Dados tridimensionais do relevo, obtidos por sensores remotos ou levantamentos a laser. Bases estatísticas georreferenciadas. Informações demográficas, econômicas ou ambientais vinculadas a uma localização geográfica. Exemplo, dados do IBGE ou do INPE, que a gente vai ver daqui a pouco o significado dessas siglas, né, das organizações. Base de dados geoespaciais. Plataformas que disponibilizam mapas e dados georreferenciados online. Exemplo, tem o Google Maps e tem o OpenStreetMap. Plataforma de GIS. Plataformas, perdão.
Bases que permitem o acesso e a manipulação de dados especiais em softwares como o QGIS ou o ArcGIS. Agora vamos falar sobre as organizações. As organizações que é onde a gente retira nossos dados. Organizações nacionais. Temos o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, produz mapas, bases geográficas e informações demográficas. Disponibiliza o Banco de Dados Geográfico, BDGEL. Temos o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, responsável por monitoramento via satélite e produção de dados de sensoriamento remoto. Programas como o CBERS, que é o satélite Sino Brasileiro de Recursos Terrestres. Agora vamos falar sobre as organizações nacionais. Temos ANA, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, oferece informações sobre recursos hídricos no Brasil. Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, SNIR. Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, produz dados sobre o uso da terra, solos e recursos naturais para aplicações agrícolas. ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, fornece mapas e informações sobre unidades de conservação ambiental. Agora, organizações internacionais. Agências governamentais. Tem a USGS, que é dos Estados Unidos, que fornece dados de sensoriamento remoto, como imagens do satélite Landsat. ESA, que é da Europa, coordena o programa Copérnicus e disponibiliza imagens dos satélites Sentinel. Daí essa aqui que é National Oceanic and Atmospheric Administration. Produz dados sobre clima, oceanos e atmosfera. Agora vamos falar sobre organizações intergovernamentais. Temos a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que promove o uso de dados espaciais para desenvolvimento sustentável, que tem a divisão UNGGIM. United Nations, esse nome gigante aqui, né? Também tem a FAO, que é Food and Agriculture Organization, que oferece informações geoespaciais para agricultura e gestão de recursos naturais. Exemplo, plataforma GeoNetwork. Temos aqui organizações de pesquisa e tecnologia, temos a NASA, que disponibiliza dados gratuitos de satélites e ferramentas para análise geoespacial. Temos isso, que é indiano, e aqui está errado, aqui era para ser Organization. Atua no monitoramento terrestre e na disponibilização de dados por meio de programas como o Cartosat. Agora vamos falar sobre iniciativas privadas e colaborativas. Temos o Google Earth Engine, plataforma que fornece ferramentas de análise geoespacial em nuvem. Temos o OpenStreetMap, que é banco de dados colaborativo e gratuito, amplamente utilizado em SIG. Temos o S, que é a desenvolvedora do ArcGIS, que fornece dados geoespaciais e ferramentas para análise. Então, essa foi a videoaula, espero que vocês tenham entendido e tenham conseguido absorver todo o conteúdo da nossa videoaula. E se tiverem gostado e puderem se inscreverem ou deixar um like, eu agradeceria bastante. Então é isso, muito obrigada, tchau!